Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu sou evangelista Francisco Pedro, do grupo Espírita O Caminho do Amor. Neste momento, nós estamos começando o nosso estudo, já esperado, que é o Evangelho de Jesus, segundo João Evangelista, na luz da doutrina dos Espíritos. Nesse dia que começa, nós viemos agradecer a Deus pela paz, pela certeza da imortalidade. Pedir a paz, a esperança, a fé e o verdadeiro amor no coração. Agradecer a Ele por este Evangelho de amor. Porque o Evangelho nos libertou da escravidão religiosa, da lei, do pecado e da morte, que a Igreja criou para barganhar, para negociar. O Senhor Jesus nos libertou. Por isso, o aconselho dele, conhece a verdade para que ela te liberta. Para conhecer a verdade, nós devemos fazer aquilo que os Espíritos da verdade nos ensinou, instruir-vos. Por isso nós vamos estudar o livro de João Evangelista. Por quê? Abra a sua Bíblia na segunda parte, no Novo Testamento. Tem 4 livros de 4 evangelistas que escreveu sobre Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que João? É o 4º livro. Porque o primeiro livro, Mateus, foi o livro que a igreja mais manipulou. Porque a igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus. Por isso, não é por acaso que o Senhor Jesus nos garantiu que enviaria um Consolador, o Espírito da Verdade, para nos explicar, para filtrar a mãozinha da igreja, do homem, Porque onde é que o homem coloca a mão, ele estraga tudo. Por que João Evangelista? Nós já explicamos, mas vamos explicar novamente. Porque a repetição faz a gente aprender melhor. Porque João Evangelista foi o único apóstolo que começou com Jesus e esteve com ele até o final, até a crucificação da cruz. Quando o mestre de Nazaré deu a ele a última missão no corpo físico, para que ele cuidasse da mãezinha dele. E ele a pegou, levou para a sua casa, cuidou dela até os 96 anos, quando ela desencarnou. João Evangelista escreve que tudo que ele escreveu, que ele anotou, ele ouviu da boca de Jesus. Os outros, Marcos e Lucas, nunca viram Jesus, nem conheceram ele. Mateus entrou na metade do apostolado. Então, muitas dessas coisas é dogma que a igreja colocou. Por isso a necessidade de estudarmos o livro do Evangelho segundo João. Capítulo 1, nós vamos estudar no dia de hoje. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, nada do que foi feito a não ser através do Verbo. O que é o Verbo? A palavra. Raciocinamos o nosso estudo, o porquê que a igreja não aceitou
o primeiro casal criado por Deus e criou Adão e Eva. Então vamos raciocinar, porque o professor Hipólito Leão Denizade Rivaio, ele escreveu que a nossa fé é raciocinada, porque a fé religiosa é uma fé cega. Então raciocinamos. Estudamos o primeiro casal no 6º dia da criação. Deus criou o homem à sua imagem semelhante e colocou no homem, no corpo físico, macho e fêmea, e abençoou. Deu ordem de crescer e multiplicar e encher toda a terra do vosso fruto. A igreja não aceitou. Por quê? Alguma coisa estava errada? Não, não estava errada. É que ela queria colocar a mãozinha dela. Porque o Deus da igreja é semelhante a ele. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa semelhante, a igreja fala, façamos um Deus segundo a nossa ignorância. Porque o primeiro casal da igreja, Adão e Eva, Deus precisou amassar o barro com a mão. Depois de algum dia, ele fez a mulher e amaldiçoou o homem e a mulher. Por causa de quê? Para criar a lei do pecado e da morte. Para encasurar o homem, o seu seguidor, na senzala. Porque, segundo a sua doutrina, fora da igreja não há salvação. Porque você precisa da igreja. Senão você vai para o inferno, que ela criou. Ela criou a figura de Satanás. Para que essa figura? Para te amedrontar, para criar terrorismo, para obrigar a você a seguir ela por medo. Porque os seguidores da igreja não seguem ela por amor, seguem por medo, por terror. Então, minha irmã, se no 6º dia da criação, Deus criou tudo, Jesus, através da escrita do Evangelho de João, está testificando que o nosso estudo está certo, o da igreja é errôneo. Porque Deus não precisou amassar o barro para criar o homem, não. Ele ordenou, faça-se o homem a nossa semelhança, macho e fêmea. O verbo era Deus, era luz. A luz era a salvação, é a salvação do homem. Mas o homem, a igreja, porque a luz veio, mas o homem e a igreja não aceitou. Por causa de quê? Porque o homem e a igreja não aceitam a luz, eles amam as trevas, preferem as trevas, porque é a sua semelhança. Houve um homem chamado João Batista, que apareceu lá nas margens do Rio Jordão, pregando, arrependei-vos dos vossos erros, endireitai as vossas veredas, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Chegado o reino de Deus? Então quer dizer que na igreja o reino de Deus não tinha chegado ainda. Por isso que Jesus disse que ele veio para corrigir, para colocar em prática aquilo que a igreja desviou. Porque a igreja não aceitou o primeiro casal, não aceitou a carta magna, os 10 mandamentos, e criou uma lei civil dela. João Evangelista, sendo questionado pelos sacerdotes, ele esclarece: raça de víbora, eis que eu trago a ferramenta afiada. Ela vai arrancar essa planta que o pai não plantou, arrancar a terra e atirar o fogo, e ela vai queimar até virar cinza.
Jesus confirma isso logo mais no seu evangelho, quando esses mesmos pastores, esses mesmos religiosos da época, questiona novamente contra a doutrina de Jesus. Pedro, ele então responde a Pedro: Pedro, deixa que eles vá, porque eles são cego, condutores de cego. Ambos cairão no buraco. Tu me siga. Então, segue ao Jesus. Deixa o homem. Vamos falar agora da figura de Satanás. Os outros apóstolos disseram que quando João Batista batizou Jesus, o Espírito pegou ele e levou para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Raciocina, o Senhor Jesus, segundo João, ele estava desde o começo do planeta Terra, há 4,5 milhões de anos. Por que é que Jesus agora teria que vir, o espírito mais evoluído, que reencarnou no planeta Terra? Ele teria que justificar a figura de Satanás que a igreja inventou para provar que ele é o Filho de Deus. Por que que Jesus ia jejuar durante 40 dias, se em todos os seus ensinamentos do Evangelho ele sempre foi contra o jejum? Ele chama o jejum de sacrifício e adverte: a lei de Deus e os meus ensinamentos, nós queremos misericórdia e não sacrifício. O sacrifício terminou na cruz do Calvário. Então raciocinamos, meu irmão. Os dois apóstolos que falam desses 40 dias e 40 noites, eles não conheceram Jesus. Mateus não estava lá no dia do batismo. Ele entrou na metade do apostolado. Agora raciocina. Se o Espírito, seja lá qual Espírito que seja, Espírito Santo ou de Satanás, porque eles não falam que tipo de Espírito, levou ele, ficou durante 40 dias, 40 noites só, ele sozinho. Quem foi que falou para os apóstolos sobre o que eles comentaram, os assuntos, os questionamentos que esteve lá? Jesus, que nós sabemos, Jesus nunca escreveu nada. Eles não acreditam na psicografia. Senão poderia alguém psicografar. Satanás, né? O que estava escrito, mas eles não acreditam na psicografia. Bem, voltamos para João Evangelista. Aquele que estava desde o princípio, junto com Jesus, escreve Jesus quando foi batizado, quando João Batista batizou Jesus. Aí ele logo mais ele escreve, logo depois no outro dia, Jesus passando perto de João Batista, que batizava lá no Rio do Jordão, João Batista chama Filipe e André, que era dois dos seus discípulos, e apontou para Jesus, disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles seguiram Jesus, começaram a seguir a Jesus. De repente Jesus para e pergunta para ele: a quem buscais? E eles então disseram: o Rabi, venha e vê onde é que ele mora. João escreve que eles ficaram aquele dia até a hora 10ª. Percebe o segundo dia. Agora nós vamos para o terceiro dia, no capítulo 2 do Evangelho de João, na festa de Canaã, quando Jesus transformou a água em vinho. João Evangelista escreve: e no terceiro dia, Jesus estava com os seus discípulos na festa de Canaã, no terceiro dia. No quarto dia, ele estava na casa de Pedro, fazendo o evangelho no lar, onde ele encontrou com o professor Nicodemo. Aí depois, eles saíram a evangelizar até a crucificação. Por que João Evangelista não fala dessa passagem de Satanás?
Porque ela não existe. É a criação da igreja, é manipulação, é enxerto, é infiltração. A igreja que quer mudar a história. A igreja, os religiosos, questiona contra nós quando nós falamos que a Bíblia não é a verdade de Deus. Porque para eles a Bíblia é a verdade de Deus. Que a Bíblia quer dizer palavra sagrada. O livro sagrado. Não quer dizer livro sagrado, não. Bíblia quer dizer, a abreviação da palavra biblioteca. Porque a João Ferreira de Almeida tem 66 livros. Tem uma coletânea de livros. Nela contém a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus. Quem diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra da verdade é o Evangelho, é Jesus. No capítulo 18 desse capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 1, João escreve: a lei foi escrita por Moisés. A lei é o 10 mandamentos, o ensinamento do sacerdote. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio dele, o primogênito de Deus, aquele que trouxe lá de cima, do Deus. Presta bem atenção, minha irmã. Depois você presta atenção nos ensinamentos da igreja. O Deus que nunca homem viu ele e nunca falou com ele. A igreja fala que Deus falava face a face com Moisés, com os... Então é o outro Deus, não é o Deus. Vê que Jesus apresenta um Deus diferente. No capítulo 14, no 8, o Senhor Jesus diz ao sacerdote: conheça a verdade que ela te liberta. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus testifica para ele que os ensinamentos deles não é verdade, porque disse assim: se vocês morrerem nesse ensinamento vosso, vocês morrerão eternamente. Os escribas e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino do céu. Capítulo 14, ele testifica ser ele o único o caminho, na verdade e da vida. Aí depois no capítulo 18, ele testifica diante da igreja ao imperador romano quando pergunta: o que vieste fazer aqui? E ele testifica: eu vim trazer a verdade. A igreja estava ali, acusando, condenando com falsa testemunha, com mentira. Não era verdade? Veja que Jesus está dizendo que ele veio trazer a verdade. Então, o Evangelho que é a verdade. Portanto, querido irmão, querida irmã, você deve estudar o Evangelho de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo, raciocinar. Que João Evangelista foi aquele que esteve com Jesus todo o tempo. Tudo que ele escreveu, ele ouviu da boca dele. Percebe que o batismo, ele contou os dias, ele teve o capricho, com certeza, iluminado pelo Espírito da Verdade, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia e em seguida. Ele não conta a figura de Satanás. Então, há de se raciocinar. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um monitor desse grupo espírita do caminho do amor. Se você não concorda, escreva aí, faça escreva alguma coisa, faça pergunta, questiona. Nós responderemos no próximo vídeo. Porque nós não queremos passar para você uma nova religião, não. Uma nova doutrina. Nós queremos te libertar da escravidão religiosa. Agora é com você. Porque nós somos o que nós pensamos. Aquele que diz que pede para você aceitar Jesus, você vai entender que lendo o Evangelho de João e comparando com os estudos deles, como é que eles querem que nós aceitemos Jesus se eles não aceitaram até agora? Você já pensou nisso? Então quer nos encontrar?
Entre na USE, da União da Sociedade de Espíritos de Carapicuíba. Você nos encontrará. Estamos de braço aberto para receber. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.